hoje nós vamos ver os elementos da capa de um jornal. Então vamos lá, nós vamos começar pelo cabeçalho. No cabeçalho temos a logo do jornal, o nome do jornal, a edição, o editorial, o preço, o ano, o editor-chefe, a numeração e a data. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês um exemplo, tá? Esse exemplo vai para vocês junto com o caderno de avaliações. Tá? Então eu vou estar mandando para vocês, quando vierem retirar o caderno de avaliações, eu vou estar disponibilizando uma cópia para vocês de todo esse material que a gente tem falado nessas últimas aulas. Então aqui, olha, o nome do jornal, a edição, o editorial, aí tem o ano, o local, o editor-chefe, a data, tá? Então, essa parte aqui é a parte responsável pelo cabeçalho do jornal. Depois, em seguida, nós temos a manchete, que é o título do fato jornalístico que ganha destaque na primeira página. Então, a manchete é de muita importância para o jornal, né? Ela vem escrita em letras grandes, no alto da página, e a notícia principal do jornal, certo? Então, aqui, olha, no caso, aqui é onde vem falando, ó, essa parte em azul é a manchete do jornal. Então aqui fala, ondas de possível tsunami são observadas na costa do Rio Grande do Norte. Então essa parte aqui são as manchetes, que vai ser a notícia principal que vem dando destaque aqui na primeira página, tá? Isso aqui eu tirei que é só um exemplo para vocês. Em seguida, nós vamos falar um pouquinho sobre a chamada. O que são as chamadas? É a parte que são as principais notícias bem resumidas e um texto curto. Aqui tem um C, tá? Com as. Deixa eu colocar um aqui. Parte com as principais notícias que vem resumindo, né? E é um texto bem curto. Então, o que seria isso? Então, aqui, olha, empresas sobem, empresas de ônibus não sobem. Comércio comemora aumento das vendas de eletrodomésticos após redução de impostos. Então, aqui, ó, temos mais duas chamadas. O que é isso? São chamadas que vocês vão poder ler dentro de um dos cadernos que possuem no jornal. Então, a capa ela vai mostrar o que tem lá dentro. Então, tem que ter essas chamadas com textos ou então com fotografias ou imagens que são usadas para chamar a atenção do leitor. É necessário colocar o crédito do fotógrafo. Então, quando eu coloco uma fotografia, eu estou querendo o quê? Chamar aquela atenção. Eu vou olhar a capa do jornal. Se tem uma foto que é sobre um assunto que me interessa, eu já vou querer ver o que é. E aí eu já abro o jornal e vou procurar lá dentro aquela reportagem, aquela notícia, aquele texto sobre o assunto, certo? Então, o que eu quero dizer com colocar crédito? É a indicação da origem e o autor da foto ou da ilustração. Quem é que tirou aquela foto? Onde foi que ele tirou? Quem que é que tirou a foto? E então tem que conter o nome do fotógrafo, a gente tem que dar o crédito para ele. Eu não posso pegar e colocar uma foto lá simplesmente como se o jornal tivesse tirado a foto, mas não colocar o nome do fotógrafo, tá? Então precisa conter o nome do fotógrafo na foto. Então aqui, no caso, quando eu tirei aqui para vocês verem um exemplo, tá aqui. Foto, Silvia Souza, costa do Rio Grande do Norte. Então aqui tem a imagem e embaixo tem os créditos de quem foi que tirou a foto e onde foi o local que a foto foi tirada. Certo? Então acho que ficou bem clara essa parte aí. Temos também a legenda. O que é a legenda? A legenda, ela vai
é uma frase curta, explicativa sobre a foto. Ela vai falar um pouco sobre aquela foto. Quando foi tirada, onde foi tirada, a respeito de que é. Então, ela vai contar um pouquinho sobre a foto, certo? E temos também alguns recursos gráficos. Quais são esses recursos gráficos que podem ser utilizados na capa do jornal? Pode ser tabelas, desenhos, podem ser gráficos, tudo isso para quê? Para ajudar a explicação de um acontecimento noticiado. Então, quando eu vou falar sobre algum assunto, eu posso estar usando estes recursos também na capa do jornal. Deu para entender mais ou menos como é que funciona? Ótimo. Então, agora eu vou colocar para vocês a correção da nossa tarefinha, né? Que foi lá da página 25 até a 28. Então, de forma bem rapidinha, nós vamos assim, eu só vou colocar o número da questão e mais ou menos a resposta e vocês vão acompanhando aí, tá bom? Todos já estão com o caderno de atividades? Então, vamos lá, página 25, número 1. Então, na número 1, quais são os tipos de gêneros textuais que compõem essa capa aqui? Então, fala lá, manchetes, né? Que nós podemos observar que tem aqui a manchete. Tem várias manchetes aqui. Temos também textos chamadas, que são aquelas chamadinhas que a prof explicou para vocês, que não são os textos principais, mas tem várias chamadas. Texto de chamada com artigos assinados. Temos também propaganda, notas, informações, cabeçalhos e serviços. Então, tudo isso se encontra aqui nessa capa de jornal, tudo bem? A número 2, ela falava assim, quais são os aspectos que chamaram a sua atenção nessa capa? Então, esse daqui é pessoal, vocês que têm que colocar quais são os aspectos pessoais que vocês acharam que chamaram a atenção de vocês. A número 3, pergunta qual que é o assunto, né, comum nos artigos assinados por aqueles repórteres, né, que fizeram uma reportagem aqui. Então, o assunto principal era a Copa do Mundo de 2018, tá? Então, quem colocou de uma forma maior, tudo bem, né? As críticas ao futebol apresentadas pela seleção de 2018. Então, é mais ou menos essa abordagem. Copa do Mundo de 2018. Cada texto que compõe essa primeira página pede uma estratégia de leitura diferente. Então, na número 4, explique por que comparando a sua resposta com a de um colega, que já não vai dar pra gente fazer isso. Mas assim, o que a gente espera dessa parte? Que ele coloca diferentes gêneros aqui. Para quê? Ele pode colocar gráficos, ele pode pôr imagens, ele pode pôr textos. Por que ele usa tudo isso? Porque nós temos diferentes tipos de pessoas que vão ter acesso a esses jornais. Tem pessoas que são mais visuais. Então, aquelas pessoas, o que vai chamar a atenção dela na capa do jornal? As imagens. Então, a imagem atraiu, vai captar. Tem gente que gosta muito da leitura mais aprofundada, ver os detalhes. Então, os textos, as chamadas, vão ser atrativos para ele. Então, depende do que? Então, do tipo de leitor que nós temos, que também são diversos. Então, como nós temos diversos tipos de leitores, nós temos que ter diversos tipos de abordagem para que a gente consiga um público cada vez maior. Beleza?